Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula desse mini curso, onde você está aprendendo a fazer os pontos básicos de crochê. Aqueles pontos que a gente encontra em todo o trabalho de crochê e que é essencial para que você aprenda e consiga fazer muitos outros trabalhos e entenda, né, cada ponto para conseguir fazer outros trabalhos de crochê. Pode ser toalhinha, pode ser barrado em pano de prato, pode ser tapete, qualquer trabalho você vai precisar aprender os pontos básicos do crochê. E é por isso que a gente está aqui na nossa terceira aula, vamos aprender mais 2 pontos básicos. Se você ainda não assistiu às outras aulas, onde a gente fez exercícios aqui com essa pulseirinha, a gente começou desde o início, né, e fizemos essa pulseira aqui, que a gente fiz aqui do tamanho do meu pulso, né? A tarefa era fazer do seu tamanho, né? Do tamanho do seu filho aí, pra criançada, enfim. Então, a gente já teve a primeira aula, onde fizemos o primeiro ponto, que é o ponto inicial aqui do crochê dessa pulseira. E na última aula, a gente aprendeu mais 2 pontos básicos, que foi o ponto baixo e o ponto baixíssimo, onde a gente fez essa carreira em verde. Então, aqui a gente tem a primeira carreira em vermelho e a segunda carreira em verde. Hoje, eu vou continuar essa pulseira e a gente vai aprender mais 2 pontos, como já falei. Para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima no card e também aqui na descrição, com mais dicas de costura, de materiais, você pode estar lendo aqui embaixo, se tiver interesse. E hoje eu vou continuar com o vermelho para dar pra gente visualizar bem os próximos pontos, tá? Então, eu vou seguir aqui da carreira verde para cima, com a linha vermelha. Como a gente já tinha feito nas aulas anteriores, eu expliquei a teoria para vocês aqui numa folha de papel. E depois a gente passa para o nosso exercício prático. Então, voltando aqui, recapitulando, a gente já aprendeu sobre o ponto corrente, que geralmente ele vem desenhado nos gráficos e nas receitas como essa argolinha aqui, que faz jus, né, ao nome ponto corrente. Depois, a gente aprendeu o ponto baixo, que geralmente é ilustrado com um desenho parecido com esse T pequeno. E nós temos o ponto baixíssimo, que eu já vi em várias receitas com um ponto final. E pode existir outros desenhos, tá? Daí vai estar descrito na legenda da sua receita. Mas o essencial é você saber fazer o ponto corrente, o ponto baixíssimo e o ponto baixo que a gente já aprendeu. Lembrando, vou deixar aqui no card, na descrição, as aulas para você assistir, se você ainda não viu. Hoje, a gente vai aprender o ponto alto. O ponto alto, geralmente, ele vem nas receitas como o ponto baixo, um pouco maior, e ele sempre tem um risquinho aqui, ó. Então, o ponto alto, geralmente, ele vem com esse desenho aqui. E depois, a gente tem o ponto altíssimo. A gente tem o ponto altíssimo, que geralmente vem muito semelhante ao ponto alto, então, a gente tem um T bem maior, e aqui nós temos 2 risquinhos. Então, esse seria o ponto altíssimo. E esses risquinhos aqui, você já vai entender na próxima etapa que a gente vai passar para a prática, né? Aqui, eu desenhei a primeira carreira que a gente fez da nossa pulseira, que seria toda em ponto corrente. Então, eu poderia colocar aqui, ó, primeira carreira. Aqui seria a primeira carreira toda em ponto corrente. Depois, a gente fez uma segunda carreira toda em ponto baixo. O ponto baixo, lembrando, a gente precisa de 2 argolinhas. E aí, a gente tem uma terceira argolinha que arremata. Então, isso aqui, ó, seria um ponto baixo. 2 argolinhas e uma terceira que arremata. Seria um ponto baixo. Então, a cada 2 argolinhas que tem uma terceira que arremata, a gente teria um novo ponto baixo aqui. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Aí, a gente pode fazer o quê? Na próxima carreira, que é a que a gente vai aprender agora,
a gente vai ter que estar colocando a agulha aqui, né? A gente vai colocar a agulha aqui nessa carreira para conseguir fazer o ponto numa carreira seguinte. Então, a gente vai puxar a linha aqui a partir dessa carreira. Então, eu posso estar colocando a minha agulha para puxar a linha ou no centro do meu ponto baixo, aqui, que seria aqui nesse vãozinho aqui, ou como aqui é um ponto baixo e aqui eu tenho outro ponto baixo, eu posso estar colocando a minha agulha entre um ponto baixo e outro. Tá dando pra entender? É como se a gente tivesse aqui um dentinho, aqui um outro dentinho, imagina aí, né? Então, eu posso estar colocando a minha agulha no meio desse dentinho ou entre um dente e outro. Mostrando aqui na nossa pulseira, ó. Dá pra ver bem aqui que a gente tem, ó. Duas argolinhas, ó, tá vendo? Duas argolinhas aqui e uma terceira que arremata, igual lá no meu desenho, ó. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, ali outro ponto baixo e assim por diante. Então, na hora de eu puxar a linha, eu posso botar a minha agulha aqui, bem no meio do ponto baixo, ou eu também posso colocar a minha agulha entre um ponto baixo e outro. Tá vendo como a minha agulha entrou bem mais fácil? Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Eu vou sempre estar colocando a minha agulha entre um ponto baixo e outro. Mas eu tô explicando aqui pra você saber que tem essa opção também, de colocar bem entre o ponto baixo, bem no meio do ponto baixo. Mas a gente vai estar utilizando entre um ponto baixo e outro, que é mais fácil aqui pra mim colocar a agulha e puxar. Porque ele acaba tendo uma folga maior, né, entre um ponto baixo e outro do que bem no centro. Então, voltando aqui na nossa teoria, a gente já sabe que a gente vai colocar a agulha entre um ponto baixo e outro, e não bem no centro, porque vai ficar mais fácil ali para nossa pulseirinha. E aqui tem algo muito importante, tá? Como a gente vai fazer a próxima carreira aqui tudo com ponto alto, então, seria assim, tudo ponto alto, né? Ponto alto, e a gente vai fazendo vários pontos altos. A gente nunca consegue começar aqui a carreira com um ponto alto já. Porque depois ali no desenvolvimento, vocês vão ver que não vai dar para fazer esse ponto alto já no primeiro início. Então, a gente sempre, antes de começar a fazer o ponto alto, no início de uma carreira, no início de um trabalho, porque aqui seria o início da minha pulseira, tá? Seria bem no início. Então, eu não vou conseguir fazer o ponto alto aqui já no início, então, a gente faz tipo uma paredinha com um ponto corrente. Geralmente, a gente usa 3 correntinhas para fazer depois a seguinte do ponto alto. Então, é isso que a gente vai começar a fazer ali na nossa pulseira. Primeiro, a gente vai fazer 3 pontos correntes, que vai formar tipo uma paredinha aqui, na altura que vai ficar o nosso ponto alto. E aí, depois, a gente vai começar a fazer os pontos altos. Então, a gente vai fazer o ponto alto aqui entre um ponto baixo e outro. Depois, a gente vai fazer outro ponto alto aqui entre um ponto baixo e outro. Tá dando pra entender? Aí, agora, eu vou tentar explicar pra vocês aqui desenhando e depois a gente vai lá pra prática, tá? Como é que faz o ponto alto? Por que que tem esse risquinho aqui, ó? Esse risquinho aqui, a gente pode imaginar como uma laçada. Aqui no ponto baixo, a gente tinha 2 argolinhas e arrematava com uma terceira. Agora, nós vamos ter mais uma laçada na agulha, que vai ser essa aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, vamos imaginar que estamos fazendo o ponto alto. Aqui nós temos 2 argolas que vão ser arrematadas, e depois a gente vai ter mais 2 argolas que vão ser arrematadas, o que vai ficar como se fosse 2 pontos baixos, um em cima do outro, que vai formar um ponto alto. Então, novamente, eu vou ter 2 argolas que vai ser arrematada, e depois eu vou ter mais uma argola aqui para arrematar novamente. Então, eu vou ficar com 2 pontos um em cima do outro, que vai formar um ponto mais alto. Vamos lá para a prática que você vai entender super bem, tá? Então, eu tenho aqui a minha pulseirinha. Eu comecei a primeira carreira com a linha vermelha, segunda carreira com a linha verde. Agora, eu vou continuar com a linha vermelha. Então, peguei aqui um pouco de fio que vem lá do meu cone.
Vou passar aqui no meu dedo como um passador, segurar com o polegar. E para iniciar o trabalho, eu já vou começar aqui colocando o meu trabalho para segurar com o polegar também, tá? Dessa forma aqui, eu vou iniciar o meu trabalho. Como a gente cortou a linha, como eu já tinha explicado na última aula, a gente tá sempre cortando a linha porque é aqui um trabalho, é uma pulseirinha, né? Mas a gente poderia estar pegando a linha contínua do cone, só virar o trabalho e seguir fazendo os pontos. Também é possível fazer isso, mas hoje a gente tá aprendendo a fazer sempre o corte no final. Então, aqui, eu vou colocar a minha agulha no primeiro ponto aqui. Vou puxar a linha lá de trás, ó, do meu passador. Vou puxar a linha pra dentro da minha pulseira aqui. E eu fiquei com uma primeira argola na agulha. Lembrando que a gente não vai conseguir fazer o ponto baixo, ponto alto, desculpa, aqui no início da carreira. Então, a gente precisa fazer uma espécie de paredinha com ponto corrente. Ponto corrente, a gente vai lá atrás, busca a linha, passa por dentro da argolinha que a gente tem na agulha. Então, aí, nós temos o primeiro ponto corrente. A gente precisa de 3, então, vou mais uma vez lá atrás, busco a linha, passo por dentro da corrente, da argolinha que a gente tem na agulha, ó, segundo ponto corrente. Mais um, lá atrás, busca, puxa pra dentro da laçada que a gente tem na agulha. E terceiro ponto corrente. Agora, nós temos uma altura que vai ficar o nosso ponto alto, que é o objeto de estudo aqui da nossa aula de hoje. Agora que eu já fiz essa paredinha com 3 pontos correntes, que vão ficar da altura do meu ponto alto, nós vamos iniciar a fazer o ponto alto, tá? Para iniciar, a gente sempre vai colocar uma laçada, buscar uma laçada aqui na agulha. Então, eu tenho a argolinha do meu ponto anterior e mais uma laçada, que é essa passada de linha aqui, ó. Então, eu tenho 2 argolas na minha agulha. Agora, então, eu vou colocar a agulha lá embaixo na carreira do meu trabalho. Aqui. E vou buscar mais uma laçada lá atrás. Então, eu vou puxar aqui pra dentro do meu trabalho. E agora, aqui, a gente tem 3 laçadas na agulha. A primeira, a segunda laçada que eu peguei antes de colocar a agulha na carreira de baixo. E uma terceira que eu peguei lá atrás agora, tá vendo? Então, a gente vai começar a arrematar essas laçadas de 2 em 2. Então, eu vou lá atrás, busco uma nova laçada e arremato aqui, ou seja, eu passo por dentro de 2 laçadas. E agora, eu fiquei com 2 laçadas na minha agulha. E eu posso arrematar novamente, vou lá atrás, busco uma terceira laçada e passo por dentro das 2. E agora, eu fiquei com apenas uma laçada na minha agulha, ou seja, terminou meu ponto alto. Tá vendo que ele ficou bem próximo das 3 correntinhas que eu tinha feito? Então, esse é o nosso ponto alto. Vamos fazer mais uma vez. Temos uma laçada na agulha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar uma laçada. Você pode associar essa laçada aqui com o nosso desenho aqui na teoria, ó. Lembra que a gente tem aqui o ponto alto? Tem esse risquinho aqui, ó. Então, esse risquinho indica essa laçada que a gente pega antes de iniciar o ponto. A gente pega essa laçada e aí a gente vai lá e coloca no nosso trabalho a agulha. Colocamos a agulha aqui e aí a gente puxa lá atrás uma nova laçada. Aí, nesse momento que a gente puxou a agulha, a gente fica com 3 laçadas na agulha, ó. E agora, a gente começa a arrematar de 2 em 2. Então, vai lá atrás, busca uma laçada, arremata 2. Aí, agora, a gente ficou com 2 laçadas na agulha. Novamente, vamos lá atrás, busca uma laçada e arremata mais 2. E aí, pronto, terminou o nosso ponto alto. Não é difícil não, né?
tem que sempre lembrar de arrematar de 2 em 2. E agora, no início, vamos fazer mais um. Pega a nossa laçada, vai lá embaixo, coloca a agulha no nosso... entre o ponto baixo da carreira anterior, ó, no verde aqui. Aí, a gente vai lá atrás, puxa uma laçada pra dentro da agulha. Aqui. E agora, ficamos com 3 laçadas. Depois, a gente só precisa ir arrematando aqui de 2 em 2. Então, vai lá atrás, busca a laçada, arremata 2. Vai lá atrás, busca a laçada, arremata 2. E aí, tá o nosso ponto alto. Vê, já fizemos o primeiro aqui que não é ponto alto, né? A gente fez uma paredinha pra continuar ali na altura do ponto alto, e aqui já fizemos 3 pontos altos. Vamos fazer mais um. Laçada, coloca aqui no meu trabalho. Vai lá atrás, busca a linha. Traz aqui. 3 laçadas na agulha. Agora, a gente já pode começar a arrematar de 2 em 2. Então, aqui, puxa uma, puxa 2 e arremata. Mais um ponto alto. Já deu pra entender? Vamos fazer o último, depois a gente faz o ponto altíssimo, tá? Que acho que já deu pra entender. Uma laçada, coloca aqui na carreira, a agulha na carreira anterior, vai lá atrás, busca mais uma laçada. Agora, aqui, a gente vai arrematando de 2 em 2. Então, vai lá atrás, busca a linha, arremata 2 laçadas. Ficamos com 2 na agulha. Vai lá atrás, busca uma laçada e passa por dentro das 2 últimas. E aí, acabou o nosso ponto alto. Aqui, nós fizemos, ó, um ponto alto, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, já dá pra gente entender o ponto altíssimo. Que, como o ponto baixo e o ponto baixíssimos eram semelhantes, a gente viu na última aula, agora o ponto alto e o ponto altíssimo já dá para entender bem também. O ponto altíssimo, olha aqui na nossa teoria, o ponto alto, ele tem uma laçada que a gente pega antes de iniciar o ponto. O ponto altíssimo, a gente vai ter 2 laçadas que a gente vai pegar antes de iniciar o ponto. Então, agora, vamos fazer um ponto altíssimo, tá? Então, pro ponto alto, a gente teria uma laçada. Pro ponto altíssimo, a gente tem 2 laçadas. E aí, agora, a gente inicia. Coloca aqui o ponto, a agulha, aqui no ponto da nossa carreira, vai lá atrás e busca uma laçada. Então, agora, aqui, nós temos 4 laçadas na agulha. E, novamente, a gente vai arrematando de 2 em 2. Então, vamos lá atrás, buscamos uma laçada, arremata 2. Aí, agora, ficamos com 3. Vai lá atrás, busca a laçada, arremata 2. Pá. Arremata 2. Agora, a gente ficou só com 2 laçadas na agulha. Vamos lá atrás, buscamos a laçada, arrematamos as últimas 2. E aí, está o nosso ponto altíssimo. Tá vendo como ele ficou um pouco maior do que esse ponto anterior, que é o ponto alto? Então, ele fica mais alto do que o ponto alto, por isso é ponto altíssimo. Vamos fazer mais um ponto altíssimo. Uma laçada, 2 laçadas na agulha. Vamos aqui embaixo, colocamos a agulha no nosso trabalho. Lá atrás, puxamos a linha do passador. Agora, nós temos 4 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4 laçadas. E aí, vamos arrematando de 2 em 2. Vai lá atrás, busca, arremata 2. Vai lá atrás, busca, arremata 2. Opa! Ó, arrematou 2. Agora, vai lá atrás, busca e arremata as últimas 2. E aí, tá o nosso ponto altíssimo.
Agora aqui eu vou seguir fazendo ponto altíssimo até lá no final da minha pulseira. Ó, voltei aqui, recapitulando, a gente fez... Opa! Agora é a hora de deixar o like, hein? Like, se inscrever no canal. Se você estiver gostando aí, agora é a hora. Ó, aqui a gente fez 3 correntinhas para deixar na altura do ponto alto. Depois fizemos 5 pontos altos. E aí, a gente começou a fazer ponto altíssimo. Aí, eu fui fazendo, fiz vários pontos altos, tá? Altíssimos. Fui fazendo ponto altíssimo aqui em todo ponto baixo que tinha aqui embaixo, ó, na carreira de verde, tá vendo? Fui colocando ponto altíssimo aqui em cada ponto que tinha ali embaixo. Fui fazendo, fiz todo, deixei aqui o finalzinho. O que que eu deixei aqui no finalzinho? Eu contei de trás pra frente, os pontos baixos aqui em verde, ó. Contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, antes de terminar aqui, faltam 6 pontos para mim terminar aqui a minha pulseira. Então, nesses últimos 6 pontos, agora eu não vou mais fazer ponto altíssimo, eu vou voltar a fazer ponto alto. Relembrando, ponto altíssimo, a gente pega 2 laçadas na agulha, antes de introduzir aqui na carreira de baixo, né? O ponto alto, a gente vai pegar apenas uma laçada na agulha. Então, a gente vai pegar aqui uma laçada na agulha. Vamos colocar aqui no ponto da carreira aqui de baixo, puxar a laçada lá de trás. E agora, aqui, a gente arremata de 2 em 2. Então, agora, no final da minha pulseira, eu vou voltar a fazer ponto alto, até finalizar. Então, agora, eu vim até aqui com ponto altíssimo, fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E agora, aqui, eu vou terminar com as correntinhas, tá? 3 correntinhas. 1, 2, 3 pontos correntes. E agora, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, a gente coloca a agulha aqui, vai lá atrás, puxa a laçada. E com o mesmo ponto que a gente puxou da laçada, a gente arremata aqui a laçada que já tinha na agulha. E agora, para finalizar, a gente puxa aqui a linha, corta aqui. Aqui, eu finalizei com um nozinho para não desmanchar, né? Fiz um nozinho entre todos esses cordões aqui. A gente ainda pode cortar esses cordões todos do mesmo tamanho. E aí, você pode estar fazendo o quê? Pode estar fazendo mais uma carreira de ponto baixo aqui, na cor verde, por exemplo, poderia estar fazendo, que faria uma moldura aqui, verde aqui e verde aqui, né? E aí, seria um exercício aí para você fazer mais uma carreira de ponto baixos. Se você fizer, comenta aqui embaixo, que eu quero saber o que você achou, como é que ficou. Se você gostou das aulas, olha só o resultado. Como eu já comentei, dá para fazer em verde e amarelo e ficaria muito bonitinho. Acho que até vou tentar fazer aqui para mostrar para vocês, que é uma ótima opção para estar vendendo aí, agora que é ano de Copa, a criançada vai amar, tá? E até os adultos também vão gostar muito dessa pulseirinha, imagina, na cor da Copa, e dá para fazer várias variações. Eu vou ver se eu faço o gráfico, a receita, né, o gráfico dessa pulseirinha, e aí eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a leitura do gráfico, que vai ficar muito mais fácil agora que você já fez o exercício de fazer a pulseirinha. Então, se você quiser esse vídeo, já comenta aqui embaixo, eu quero ver o gráfico e aprender a leitura. E eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui para você assistir. Se você tiver interesse, é só clicar. Não esquece de dar uma olhada aqui na descrição também, tem dicas de crochê e também dicas de materiais. E também tem as próximas aulas, se você não assistiu as primeiras aulas desse mini curso,
estão todas aqui embaixo na descrição para você assistir. Te vejo até a próxima. Tchau, tchau!